Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre um tema muito propício para nos ajudar a servir melhor a Deus, que é tomarmos cuidado com os julgamentos. Nós temos muita tendência de julgar, mas infelizmente muitas vezes erramos no julgamento porque nós não conhecemos muitas vezes todos os fatos. E eu vou trazer à tona aqui duas situações bíblicas que nos ajudam a entender isso, que ilustram muito bem isso, ok? Então vamos ver aqui a passagem de Deuteronômio, no capítulo 7, que é a lei que Deus deu à nação de Israel. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional os versículos 1 a 4, que nos dizem: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Perceba então que a lei de Deus aqui é bem clara. Não deveria haver casamentos mistos entre os israelitas e aquelas nações idólatras, porque haveria o problema da apostasia, do desvio, da idolatria. Bem, após terem entrado na terra da promessa, os israelitas nem sempre foram fiéis a Deus. E numa época em que eles haviam deixado de seguir a lei de Deus, então Deus quis prover um libertador para eles. Então agora entramos no livro de Juízes, Juízes capítulo 13, e eu vou continuar lendo aqui na Nova Versão Internacional. Veja aqui o capítulo 13, versículo 1 em diante. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então veja que promessa extraordinária. Para cumprir a vontade de Deus, Deus iria curar essa mulher da sua esterilidade e ela daria à luz um filho muito especial, consagrado a Deus, que livraria os israelitas da mão dos filisteus. Esse filho seria Sansão. Agora, quando nós lemos o capítulo 14, nós encontramos uma situação bastante estranha, bem atípica. Veja o que diz aqui o capítulo 14, versículo 1 em diante. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Olha só, a lei de Deus era clara, como eu já li em Deuteronômio 7, que eles não deveriam ter casamentos com pessoas idólatras. Mas Sansão, aquele consagrado e escolhido por Deus para libertar os israelitas dos filisteus, pediu a seus pais que providenciassem um casamento dele com uma determinada filisteia. Se você estivesse lá, qual seria o seu julgamento? Não sabendo de nada mais do que isso aqui, que foi apresentado nessa passagem. Com todo o respeito, com toda a sinceridade,
Será que você não julgaria que Sansão estava se desviando da fé, estava traindo o seu Deus, estava se afastando da lealdade a Deus, estava fraco espiritualmente? É bem provável que chegasse a essa conclusão, porque se eu estivesse lá e tendo apenas essa informação aqui, se eu fosse fazer um julgamento, eu faria esse mesmo julgamento. Mas observe a continuação do texto. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Veja que os próprios pais dele estavam contra ele nesse sentido, porque conheciam a lei de Deus. Continua o texto. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Ele estava então teimoso, não é? Obstinado em querer fazer aquilo. Mas vamos entender agora o que o escritor de Juízes nos explica sobre esse pedido de Sansão. O escritor de Juízes, no caso Samuel, o profeta, escreveu o seguinte, o versículo 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Agora nós fomos colocados dentro da perspectiva correta, dentro do contexto histórico correto. O objetivo de Sansão não era violar a lei de Deus, lá de Deuteronômio 7. O objetivo dele era criar uma estratégia para conseguir libertar os israelitas dos filisteus, que dominavam Israel. O ponto é que isso já foi explicado aqui por Samuel, e quando nós entendemos o assunto da perspectiva correta, nós fazemos o julgamento correto. Mas se estivéssemos lá sem saber disso, e Sansão não podia contar para ninguém, nem para os seus próprios pais, porque senão poderia estragar essa estratégia de guerra. Então, se estivéssemos lá, é bem provável que nós teríamos feito o julgamento errado. Talvez você esteja se perguntando, mas Deus estaria então violando sua própria lei? Porque lá em Deuteronômio ele manda fazer uma coisa, aqui ele mandou Sansão fazer o contrário. É claro que não. Até entre os homens a gente entende essa situação. Eu sou formado em direito e no direito existe uma situação chamada excludente de ilicitude. Ou seja, quando um fato não é considerado um ilícito, não é considerado uma ilegalidade, não é considerado uma violação da lei. Por exemplo, quando alguém mata outro em legítima defesa. Então uma pessoa está atacando e a outra pessoa, para se defender, ele se defende, porque ele tem direito de defesa, de se defender. E nessa defesa acontece a morte do atacante. Então nesse caso não é uma violação da lei, mas sim uma exceção à lei. No caso aqui em questão, também era uma exceção à lei de Deus, porque não violava a lei dele. Não era por objetivo um casamento que levasse à idolatria, à apostasia. Não, era um casamento visando uma estratégia para lutar contra os filisteus. Então você percebe a base desse texto, como é fácil a gente fazer um julgamento errado quando nós não temos todos os fatos. Então temos que ponderar nessa escritura. Quando não sabemos a situação do nosso irmão, não sabemos o que ele está passando, muitas vezes nós julgamos a outra pessoa pela nossa situação. Só que a nossa situação não é igual do outro. Nós não sabemos a situação do outro. Não sabemos nem o propósito de Deus para outra pessoa. Por isso que é muito importante nos abstermos de julgar. Quando vemos algo diferente, deixar na mão de Deus. Vamos ver agora uma outra passagem, João capítulo 7. Agora está relacionado esse texto com a vida de Jesus. Versículo 1 em diante, diz assim. Eu vou ler agora na Almeida Corrigida Fiel. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Observe que o escritor, o evangelista João, já nos coloca na situação correta, para a gente entender que Jesus não queria andar na Judéia, que era ao sul, lá de Israel, porque os judeus queriam matá-lo. A gente passa a entender a situação. Acontece que quem estava na época de Jesus, muitas vezes não sabia desse fato. E aí tendia a fazer um julgamento errado. É o caso dos irmãos dele. Aqui o versículo 2 em diante. E estava próximo a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia,
para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Observe que os irmãos dele fizeram uma proposta para ele fazer uma coisa, mas eles não sabiam que os judeus queriam matá-lo. E o versículo 5 continua: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Quer dizer, na verdade, eles estavam até fazendo um desafio para ele. Já que você quer manifestar suas obras, vá lá na Judéia, onde tudo acontece, onde tem o templo, onde tem o sinédrio, os governantes judeus. Mas Jesus explicou a situação aqui, o versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então ele colocou o seguinte: vocês estão livres de perseguição, mas não eu. Continua: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Observe então que Jesus explicou a situação, mas o ponto é, os seus irmãos não conheciam este fato, que os judeus queriam matá-lo, e fizeram uma proposta errada, até um desafio, por assim dizer, porque eles não acreditavam nele. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós não conhecemos os fatos envolvendo outras pessoas. Muitas vezes não conhecemos os fatos envolvendo nem nós mesmos, que dirá outras pessoas. E a tendência nossa é nivelar o outro por nós. Então, se o outro não está fazendo como nós estamos fazendo, a gente acha que ele está errado. A gente acha que ele está fraco na fé, que ele está se desviando de Deus. Só que nós não podemos fazer esse juízo, esse julgamento, porque nós não sabemos a situação da outra pessoa. Nós não sabemos o que ele está passando, o que ele está enfrentando e muito menos o propósito de Deus para ele. Por isso que a melhor opção é se abster de julgar. A melhor opção é respeitar e deixar que Deus cuide dele assim como está cuidando de nós. O que nós pudermos fazer para ajudar outro, para incentivar, para fortalecer, para edificar, aí sim, vamos fazer. Mas não para julgar, para desmerecer, para desonrar a outra pessoa. Porque se assim fizermos, estaremos pecando, né? E todos nós vamos prestar contas a Deus, como diz Romanos 14:12. Então veja a importância de nós termos as deliberações certas, tomarmos cuidado sim com nossos julgamentos. Muitas vezes, nos abster de julgar é o melhor caminho. Deixar nas mãos de Deus, orar bastante e seguir o nosso caminho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir nesse assunto. Se você gostou, então se inscreva no meu canal no YouTube, dê o seu like, seu joinha e compartilhe com seus amigos esse vídeo para que mais pessoas também possam ser ajudadas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro em outro vídeo.